One small step for man. Abra os seus olhos. Cada mente é um universo, é como um labirinto intangível de possibilidades imaginárias. Além da fronteira do comum, vamos expandir nossa voz, o olhar, as novas formas de tocar. O quão longe você pode enxergar, onde nenhum homem jamais esteve. É também onde você pode chegar. Olá, aqui é o Homero Maier e vamos começar mais um MazeCast. E o programa de hoje vamos falar sobre o universo das fake news. E já vou trazer a Thaís na tela. E aí, Thaís, tudo bem com você? Tudo ótimo, né? Adorando a gente falar de um tema tão polêmico, acho que isso vai ser no mínimo divertido. Perfeito. E rompemos a barreira dos primeiros 4 programas do primeiro mês do MazeCast e hoje estamos aqui pela 5ª semana consecutiva. Exatamente, né? E tem muito mais aí para vir, acho que a gente já está com uma programação bem legal, e a gente tem programação aí para pelo menos mais uns 2 meses garantido, então a gente só pede para nossa audiência que continue fiel e seguindo a gente e compartilhando, né, para que a gente possa cada vez fazer programas mais interessantes e trazer temas bem relevantes para todo mundo. Perfeito. E antes de trazer a nossa convidada que vai falar sobre fake news com a gente, eu só queria fazer aqui mais uma. Não é uma apresentação necessariamente, mas é quase como se fosse um depoimento sobre o conceito do MazeCast. Nesse momento que a gente está entrando agora na 5ª semana consecutiva de programa, eu acho que é muito importante dizer que o valor do MazeCast é a construção e a evolução da comunicação. É a forma como a gente valoriza a informação, é a forma como a gente valoriza o conhecimento e a forma franca e aberta e que a gente pretende usar esse programa toda semana para levar informação e conhecimento para as pessoas que estão repensando a comunicação, como nós fazemos, Thaís. Exatamente, e eu acho que tem uma coisa bacana também, que é o seguinte, né, quando a gente fala em trazer um conteúdo, a gente tem que lembrar que o profissional de marketing, ele precisa ter conteúdos os mais diversos, ele precisa ter umas informações até diferentes, sistêmicas, para que possa estar realmente inovando e trazendo aí um conteúdo cada vez mais expressivo no seu trabalho. Então eu acho que a gente tem aí uns temas que às vezes pode dizer, nossa, mas talvez isso não tenha tanto a ver com comunicação ou com marketing, mas vai por mim. Tem sim, sempre tem. Tudo é comunicação, tudo é política, tudo é social. E vamos trazer a Esther. Olá, Esther, tudo bem? Olá, tudo bem, Homero, Thaís? Muito obrigada pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês, batendo papo de uma coisa polêmica, como disse a Thaís, mas de uma forma leve, que é o que a gente quer fazer. Exatamente. Eu vou até pedir para a Thaís fazer a apresentação da nossa super convidada e depois a gente deixa a Esther falar um pouco mais da experiência dela antes da gente começar o programa. Então, assim, a Esther é uma pessoa que tem uma carreira extremamente sólida na parte de jornalismo. Ela é formada em jornalismo, ela é jornalista, mestre em comunicação, doutorando em políticas públicas. Ela já trabalhou em vários projetos internacionais. Ela foi... ano passado estava na COP27, se não me engano, trabalhando ali forte na parte climática, já trabalhou com projetos sociais, já teve
vários projetos de impacto, ganhou prêmio de empreendedora curitibana, se não me engano, acho que segundo lugar, né, de empreendedora curitibana. Então, assim, ela tem uma carreira muitíssimo interessante e fake news é um dos temas que ela trabalha. Mas eu queria que a Esther mesmo falasse um pouquinho dessa trajetória dela, contasse um pouquinho como é que chegou nisso tudo, porque, assim, realmente é um currículo extenso e é um currículo muito bacana, porque tem um cunho social, tem um cunho político, tem um cunho, assim, de realmente de fazer essa parte de educação midiática muito interessante. Obrigada, Thaís. Olha, quando eu estava na faculdade, eu lembro que tem um professor que falou assim, é difícil ser jornalista porque, no fim das contas, a gente tem que saber um pouco sobre tudo e tudo sobre nada, né, ao mesmo tempo. E pior, a gente tem que explicar aquilo que a gente não sabe para quem sabe menos ainda. E eu acho que é essa característica do jornalismo que foi me levando para diferentes campos aí, como você falou, mas no final está tudo conectado, tá? Eu fiz jornalismo, já trabalhei em rádio e TV antes de me formar, depois fui para o universo da assessoria de imprensa, e lá me veio uma inquietude muito grande, né? Porque eu fiz jornalismo muito pensando em trazer uma contribuição para o social, para a sociedade mesmo. Então, parece assim aquela coisa bem romântica, mesmo, mas eu, quando escolhi jornalismo, pensei, aquele papel social, né, do jornalista que denuncia, que investiga, que mostra o que está errado na sociedade e tudo mais. Mas na prática, né, nas redações jornalísticas, nem sempre é isso que acontece, isso aí daria um outro tema para a gente conversar. E na assessoria de imprensa, muito menos, né, porque você está ali em defesa de uma instituição, de uma organização ou de uma empresa que tem seus interesses econômicos, políticos, enfim, particulares. E aquilo me incomodava muito. E foi aí que surgiu a ideia, né, de ir para a área de impacto socioambiental. Eu falo área de impacto socioambiental porque a gente falar terceiro setor não é suficiente para falar dessa área, né? Hoje a gente tem negócios sociais, tem o setor de inovação 2.5, startups, que aliam, né, a lucratividade, né, esse setor do empreendedorismo tradicional, do capitalismo, com um propósito maior, que é gerar algum tipo de transformação e entrega social ou ambiental. E o mundo que eu acredito é esse mundo, em que todos nós vamos trabalhar por essa transformação e também ganhar dinheiro, né? Eu não acredito num mundo em que a gente trabalha só para sobreviver. Eu acho que isso é muito ultrapassado, muito chato. Acho que as novas gerações não vão suportar esse negócio. E, além de tudo, é contraprodutivo, né? Também defendo que as pessoas que trabalham em prol do impacto social positivo sejam bem remuneradas, porque a gente tem que mudar essa chave da nossa mentalidade, né? Se a gente aceita que quem está destruindo o planeta e acabando com a vida dos outros ganhe, e ganhe bem para isso, por que não aqueles que fazem a diferença de forma positiva receberem dinheiro? Então, faz 7 anos que eu atuo nessa área, primeiramente com as ferramentas de comunicação mesmo, fui fazer o beabá lá do jornalismo, prestando serviços de assessoria de imprensa para essa área, né, que envolve, como eu falei, terceiro setor, ONGs, negócios sociais, mas aí embarquei no doutorado em políticas públicas, então hoje eu também estou mais próxima do campo político, fazendo aquilo que a gente chama de advocacy e incidência política, que também envolve muita técnica de comunicação, mas o core mesmo é dialogar com o poder público, com os tomadores de decisão, para que eles tomem as melhores decisões, né, enfim, decidam políticas públicas que beneficiem a população em diversas áreas. Legal. Bem, então a gente vai fazer já a abertura do programa, vamos começar a entrar na nossa pauta, porque o MazeCast de hoje vamos falar do universo das fake news. E o primeiro bloco é nada mais, nada menos do que discutir exatamente o impacto das fake news. Eu acho que tem uma relação muito grande até com aquilo com o neologismo da pós-verdade, que eu até comentei antes da gente entrar no ar, que é uma coisa que para mim tem um impacto muito grande hoje em todas as áreas, não só da comunicação, mas da sociedade no geral, né? Até mesmo a própria discussão sobre liberdade de expressão passa muito sobre isso. E, basicamente, vamos começar a conversar, então, sobre a era da desinformação. Então, eu acho assim, quando a gente entra assim, a gente entra num processo em que, enquanto tá todo mundo, tem muita gente falando, então, que a gente está sendo impactado o tempo todo por novas informações, a gente está sendo impactado, que a nova geração está vindo com uma quantidade de informação no dia a dia que é difícil processar e tal. Ao mesmo tempo, a gente está vindo com uma qualidade de informação cada vez pior. E eu acho que isso também tem um impacto muito grande na desinformação, porque
as pessoas antigamente diziam-se que elas liam a manchete, elas liam ali a gravatinha e talvez o primeiro parágrafo. Então a gente pensa, quando escreveu a matéria, era muito comum as pessoas pensarem nisso, né? Hoje em dia eu tenho dúvidas de que leiam a manchete inteira, né? Então eu tenho um posicionamento mais ou menos nesse sentido hoje. E é complicado porque não só dúvida se as pessoas leem a manchete, mas dependendo do veículo, as pessoas vendo a manchete, elas já buscam uma forma de refutar o que o veículo está dizendo, né? E aí vem aquela questão. E eu acho que está um pouco até ligado com o que a gente falou sobre as pesquisas do hábito de consumo, que as pessoas, elas, o que alguém que ela conhece diz ainda é o principal fator que leva uma pessoa a consumir um produto. E eu acho que a gente está vivendo uma era em que a pessoa que você conhece falar qualquer coisa para você é uma informação de maior qualidade do que você vê em algum veículo de imprensa, por exemplo. Não de qualidade, desculpa, mas as pessoas acreditam mais no que uma pessoa fala para elas sem preparo, sem conhecimento, sem estudo, do que o veículo de imprensa diz. É quase como se tivesse sido criado um medo de você ser manipulado por veículos e por meios de comunicação. E isso é uma coisa um pouco complicada, porque a gente passa a entrar nesse universo realmente da pós-verdade, porque você cria a tua versão com base naquilo que você simplesmente quer ou aquilo que você sente, sem necessariamente estar de acordo com os fatos. Esther, você Eu que... posso embarcar assim, né? Exatamente, a hora que você quiser. Nossa, vocês dispararam aqui tantas palavras-chave que é até difícil saber para onde a gente vai, porque que abundância, né, de conceitos, de ideias. Eu acho que a Thaís tocou num ponto ali que faz a gente pensar, primeiro, né, nas lógicas de produção de conteúdo que a gente tem hoje, que é totalmente diferente, assim, vem mudando uma velocidade muito grande, né, mas especialmente nos últimos 15, 20 anos, é totalmente diferente do que a gente tinha no século passado. E por que eu falo século passado como se fosse um bloco só? Porque foi no século XX, desculpa falar um pouquinho de história, mas eu gosto de lembrar disso para a gente realmente trazer uma reflexão mais substantiva. Foi no século XX que a gente teve a construção da chamada comunicação de massa, né? Que é essa comunicação ampla. Não significa que a massa, né, a população como um todo, é homogênea, que também foi uma discussão da comunicação do século XX. Mas é porque no século XIX a gente não tinha isso. A gente mal tinha os jornais impressos, né? Uhum. Então a comunicação, além de muito mais lenta, ela era muito mais unidirecional e de poucos para poucos. Quando eu tenho a invenção da prensa, que chega na imprensa mesmo, né? Nessa lógica de produzir e reproduzir vários jornais iguais ali nos fins do século XX, e no início do século XIX, no início do século XX, a gente tem rádio, na sequência a gente já tem TV, isso junto com Primeira e Segunda Guerra, cinema, a gente começa a mudar essa formatação, né? Então, ainda é um ou poucos falando para muita gente. É a comunicação unidirecional? Mas é nesse ambiente, e que também tem a ver com a metodologia científica, positivismo, que o jornalismo profissional se desenvolve. E aí tem a ver com a credibilidade que o Homero estava falando, né? Por que pós-verdade? Porque o conceito de verdade em que está estruturado o jornalismo é aquela ideia de que ele tem um método, ele tem um protocolo, ele não sai publicando qualquer coisa. Por que eu acredito no que está no jornal? Porque o jornalista foi lá, checou a informação, órgãos oficiais, ele ouviu, idealmente, né? Ele ouviu os dois lados, quem é contra, quem é a favor, colocou as duas informações ali, e se ele cometeu algum equívoco, que é diferente de mentir propositalmente, né? Se ele cometeu algum equívoco de dados, de informação, colocou o nome da pessoa errado, eu tenho nome, sobrenome, RG, CPF, eu tenho o nome do jornal e ele pode responder por aquilo. Claro, eu entendo que os mecanismos ainda de regulamentação dessa mídia tradicional que a gente está falando ainda são falhos, sim, mas a gente tem vários instrumentos para responsabilizar os jornais, né? Inclusive injúria, difamação e etc. Agora, quando eu vou para esse século XXI, que é onde a gente está aqui, ó, a gente não está no ambiente aqui formal de nenhum jornal, de nenhuma TV, e a gente pode colocar o vídeo ali no ar, tanto quanto vai estar mais tarde o Jornal Nacional colocando o seu vídeo lá. Por que o dele segue uma lógica e o nosso outra? Quem garante que o que a gente está falando aqui tem o mesmo parâmetro? O que eu quero dizer com isso? Mudou no sentido que antes muitas pessoas consumiam conteúdo de poucos e tinha esse selo de credibilidade. Agora, todo mundo consome informação em alto grau de abundância,
mas também todo mundo é um potencial contribuinte e produtor de conteúdo. Então, assim, as margens se borraram, né? Eu não sei mais quem consome e quem produz. E nisso está faltando uma curadoria, a gente olhar com um senso crítico mais aguçado. Eu até ia comentar, porque tem muita gente que às vezes eu discuto e as pessoas, elas citam fontes e diversas, assim, como se elas estivessem consumindo informação e por isso elas estão validando a versão delas daquele discurso. E uma vez eu fiz uma metáfora com um restaurante, que eu acho que fica muito simples de entender. Um restaurante, se você erra a precificação do teu prato, quanto mais você vende, mais prejuízo você tem. E eu falo isso sobre a questão da informação. Se você erra na tua informação, quanto mais você consome, mais desinformado você está. E a gente está passando por um processo muito parecido com esse, porque uma informação de baixa qualidade, uma informação manipulada, uma informação muitas vezes com cunho ideológico, que ela é distribuída por diversas fontes, ela é publicada em diversos meios e ela é consumida também dessas diversas fontes e tem muita gente que fala, não, isso deve ser verdade, ou ela acredita, ou ela compra aquela informação, porque o círculo social dela, a própria internet, por exemplo, tem diversas maneiras de distribuir informação falsa, mas como aquilo vem de muitas fontes, a pessoa ela se acha muito informada. E aí ela se acha muito informada, só que cada momento que ela está consumindo cada vez mais aquela informação, mais desinformada ela está ficando. E aí entra mesmo o processo do restaurante. É fácil você visualizar que o restaurante, ele ganha pela comida que ele põe no prato. Se você está baixando o seu preço e colocando mais comida porque você quer atrair mais cliente, só que se nessa matemática você está perdendo dinheiro, quanto mais cliente você tem, mais dinheiro você está perdendo. E a analogia com a informação é exatamente essa. Se você está quanto mais você consome uma informação de baixa qualidade ou que te desinforma, mais desinformado você fica. Só que a pessoa ela não percebe isso. Eu acho que aí existe um grande desafio por causa dessa mudança realmente do consumo de informação. E eu vou além. Tá? Eu vou além, porque a gente tem um ponto aí que você está falando, que é o consumo da informação, e grande parte do consumo da informação está na internet. E aí, na internet, a gente tem um negocinho chamado algoritmo. Daí, um dia, eu pesquisei para minha mãe sobre máquina de lavar roupa. Eu fico 3 meses recebendo 1 milhão de informações, algumas que são tipo uma matériazinha patrocinada, explicando como é importante você ter uma máquina de lavar roupa que abre a porta da frente e não por cima, entendeu? Então, assim, eu acho que esse algoritmo que a gente tem nas redes sociais, ele é muito cruel no sentido de que a pessoa, ela percebe menos ainda que ela está consumindo uma informação ruim, rasa, porque ele sempre vai ficar no mesmo círculo. Ele não consegue sair daquela bolha que ele mesmo cria, com as pesquisas que ele faz, com o consumo de comunicação que ele tem feito. Né? Então, eu acho que isso acaba piorando ainda mais a desinformação. A lógica do mercado funciona assim, né, Thais? Como você falou dos anúncios, a gente está conversando aqui, daqui a pouco vai aparecer o anúncio ali relacionado àquele tema. Essa lógica, né, de jogar para você aquilo que potencialmente é do seu interesse, e como você chamou, a bolha, ela se aprofunda cada vez mais e te isola de outras perspectivas. E aí tem o nosso comportamento também, que o Homero bem falou, né? Qual é a grande sacada das fake news, né? Eu estou predisposto a acreditar naquilo que reforça as minhas crenças. Então eu não quero nem ouvir se isso aqui é mentira. Porque veja, como tem vários memes que falam, é tão agradável os meus sentimentos, essa mentira, deixa eu me abraçar nela. Né? E aí a gente acaba fazendo isso, que eu acho que é a grande necessidade que nós temos hoje, pensando no ambiente democrático, já que a gente está falando de impacto das fake news, um dos grandes impactos e malefícios é essa ruptura, né, e essa ameaça à democracia, é que a gente não está mais conseguindo estabelecer diálogos com o outro. Claro, existem realmente ideias que não devem nem ser toleradas, né, que a gente realmente precisa combater. Mas as diferenças, elas são saudáveis, né? A diversidade, as empresas têm comprovado a importância da diversidade para ter ambientes mais criativos, mais produtivos, mais inteligentes. E a gente tem se fechado para isso nessas bolhas. Então, se o algoritmo já faz isso, nós também, num comportamento muito emocional, tendemos a procurar pessoas que pensamos iguais a nós
e se fechar para qualquer outro tipo de visão de mundo que vai gerar um incômodo, vai gerar um desconforto. E nessa, o ambiente de desinformação realmente ganha muito espaço. Você falou da lavadora da sua mãe, eu tenho uma história com a minha avó que é muito engraçada, que a minha avó, ela aprendeu, né, e aí eu acho que tem uma crítica, né, aos governos anteriores que deram acesso ao universo digital, né, proporcionando que pessoas pobres tivessem o smartphone na mão, com acesso à internet, não todos, a gente sabe, mas a maioria da população brasileira, mas não letrou essas pessoas para usar. Então, a minha avó, que sabe escrever muito pouco, mas no celular jamais, porque o dedinho dela já é mais grossinho, ela não consegue, ela só manda áudio, né? E ela só coloca lá no YouTube uma frase e depois o YouTube se responsabiliza em mandar o que é do interesse dela. Você imagina o que os algoritmos já fizeram com ela? O que é esse submundo do YouTube da minha avó? Aí só tinha porcaria ali, desculpa eu fazer essa curadoria assim, mas ela estava entrando num ciclo conspiracional absurdo, ela tinha medo de dormir, porque ela vivia no mundo paralelo, as coisas que ela relatava para mim, do tipo, o tanque de guerra tá chegando aqui. O que eu fiz? Falei, então eu vou driblar o algoritmo. Entrei lá e comecei a colocar receita de horta, vai fazer empadão, vai fazer outra coisa que vai ser mais saudável. Eu prefiro o submundo do empadão. Eu vou te passar o meu usuário do YouTube para você colocar para tua avó, porque só tem comida. Já tá formatado, né? Já tá perfeito. Eu vou começar a vender o meu usuário do YouTube para as pessoas, porque, sério, só tem vídeo de receita maravilhoso. Não, e olha só, né? Quando a gente começa a pensar, e aí a gente tocou num ponto que é ainda mais cruel, né? Quando a gente começa a ver a questão das gerações, e aí eu posso falar, porque quando a gente, principalmente no meu mestrado, aí eu pesquisei muito a questão da literacia digital, da educação midiática, no sentido de você estar preparado com competências específicas para você se proteger disso, né? Se hoje nós ainda não formamos pessoas com isso, você imagina o que era na época dos nossos avós, dos nossos pais, né? Então, eles estão ainda mais... como é que eu posso dizer? Eles estão ainda mais fechados e mais desprotegidos para receber uma informação ruim. E é aí que a coisa pega, porque aí eu vejo assim, né? Tipo, aquela velha história, né? Tipo, e aí a gente vai entrar nos vários grupos de WhatsApp, mas mais de uma vez, né? Da gente pegar de links, olha só o que está acontecendo, entendeu? E manda o link no grupo do WhatsApp. E daí você pega e diz assim, ó, isso aí é mentira, né? Tem aqui, ó. Boatos.org, gente. Pesquisa antes de entregar a informação. Ah, nossa, senhora, não, eu sempre leio esse site. Ele não virou verdadeiro porque você leu 1000 vezes, né? Não, e a pessoa, ela literalmente nunca leu aquele site, porque muitas vezes esses sites, eles têm meia dúzia de matérias e eles são colocados no ar exatamente para espalhar fake news. E isso é uma coisa bem engraçada, porque a gente já entrando nessa parte das estratégias, né? Quando a gente retoma, por exemplo, aquele assunto da Cambridge Analytica 2015, 2016, influência na eleição do Donald Trump nos Estados Unidos e aquela coisa toda, hoje você olha para esse tipo de estratégia e você entende, sabe? Teve todo aquele escândalo, depoimento no Congresso americano, sabe? Mudança de estrutura realmente, a própria lei do LGPD, né? Então, todas essas mudanças aconteceram de lá para cá, um pouco tentando blindar também o acesso aos nossos dados e a forma como, por exemplo, eles entregam essas, vamos usar a palavra da moda, né? Essas narrativas para a gente através dos algoritmos. Mas, na prática, eu acho que a gente viu agora, depois desse último processo eleitoral aqui no Brasil, que mudou muito pouco. Isso claramente acontece, por exemplo, eu parei de usar o Twitter o ano passado, e eu era um dos poucos usuários restantes do Twitter ainda, e eu parei de usar porque do dia para noite, e eu tô falando sério, literalmente do dia para noite, o meu Twitter começou a ser bombardeado por notificação de políticos de extrema-direita, de Deltan Dallagnol, daquele Nicolas Ferreira, pessoas que eu nunca segui, eu jamais entrei no perfil dessas pessoas, e aí, de repente, o meu Twitter tá me mandando notificação de mensagem deles, sabe? De post deles. E aí eu começo a entrar no Twitter, a minha timeline do Twitter tá cheia de político de extrema-direita,
eu começo a entrar no perfil de cada um deles e bloquear. E aí eu vou bloqueando, e quanto mais eu bloqueio, mais aparece, sabe? É quase como se eu tivesse tirado, eu ia falar caixa de Pandora, mas não, eu tirei a tampa do bueiro, entendeu? Foi, a caixa de Pandora é muito polido para esse aspecto da política. Mas assim, eu tirei a tampa do bueiro, sabe? É uma coisa muito absurda. E a gente tem aí, por todo vamos dizer assim, o posicionamento político do Twitter em relação ao próprio Elon Musk, desde a da compra, tudo, a gente vê que o Twitter, ele parece que ele favoreceu literalmente a balbúrdia, sabe, a polêmica. E claro, eu entendo que ele ganha com isso, mas aí vem toda essa questão ética do jornalismo, sabe, que tem que ser discutida dentro das redes sociais. E a gente está passando por esse processo de discussão aqui no Brasil. Mas o que eu ia comentar é que, para mim, parece que ficou muito claro essa questão que é baseado na polêmica, é baseado no ódio e é baseado no confrontamento. E é por isso que o algoritmo acaba sendo, vamos dizer assim, a parte mais tóxica, porque aquilo que é negativo provavelmente cresce muito mais. E as empresas hoje, elas estão usando isso, mas não só as empresas. Eu acho que muitos profissionais estão usando isso para tentar crescer também. Você falou provavelmente cresce muito mais, eu vou dizer comprovadamente. Tem dados do MIT, acho que de 2018 ainda, deve ter mais dados novos, que comprovam que as mentiras, as fake news, elas têm o potencial de serem compartilhadas 70 vezes mais, né? 70% a mais do que uma verdade. É só você ver, quando espalha um boato aí, todo mundo fica sabendo, né? Daquelas fake news. Aí quando vem uma agência de checagem e refuta, é mentira, o vídeo era falso, você não vai circular na mesma velocidade. Aquelas pessoas que ainda são letradas o suficiente para checar e falar, era mentira, ela guarda para ela. Poucas pessoas vão fazer como eu e a Thaís chata, vai lá no grupo da família, gente, era mentira. Daí o que eles falam? Ela vem a chata. Não, deixa eu ficar aqui com a minha mentira, estava tão confortável. Eu fazia isso em live do TikTok, para você ter ideia. Dedicado. Mas assim, a resposta geralmente ela era muito simples, sabe? Eu tinha um discurso que eu entrava em live, daí eu falava, tipo, comentava coisas que estavam sendo ditas, coisas que estavam acontecendo, e falava, se você tem qualquer problema em relação a isso, o que você jogar na tela, eu te explico em 5 minutos. E basicamente assim, e o que eu falava e eu repetia para as pessoas quando elas vinham falar, não sei o que do BNDES, ou não sei o que da caixa preta do BNDES, ou qualquer outra coisa do gênero, eu falava, cara, 5 minutos. Joga no Google agora, lê os 3 primeiros links. Sabe, você tem jornais e fontes respeitadas, você tem os dados, você tem ali os números, sabe? Tá lá, cara. Tipo, a informação tá aí, tá acessível para qualquer fake news. Você refuta ela em 5 minutos, só que a pessoa, ela se nega. E aí ela se nega e ela acha, não, porque aí vem aquela velha história. O New York Times é comunista, a Folha é comunista, sabe? Exato. Eu ia até aproveitar essa deixa, Homero, para falar que dentro dessas estratégias, a gente não está falando só de uma mentirinha boba que está circulando, né? Ela caminha muito junto com o processo de perseguição à imprensa tradicional, que não é perfeita, deve sim ser criticada, deve sim, né, passar por instrumentos de melhoria, mas que, como eu disse lá no início, segue um protocolo, e de negacionismo científico. Porque há pouco tempo atrás a gente falava o quê? Não, mas olha aqui a ONU, OMS, agora não. Não vale mais o que a ONU disse, não vale o que a OMS disse, porque tem o globalismo, um sistema global que vai contra, e a tiazinha do Zap, desculpa, né, o termo, mas é isso, ela tem mais validade para mim, né, como vocês falaram, está associado a um conjunto de valores e de voz de autoridade, né? Eu respeito o fulano, o que ele falar para mim é lei, não importa. Olha o perigo que a gente corre nesses aspectos, né? E esse tom alarmista é justamente o que a Thaís falou. É uma estratégia, e para não dizer que a gente está falando só dos impactos na política, que pode parecer um espectro ideológico nosso, que a gente está sendo parcial aqui na discussão, a gente pode enxergar isso muito claramente durante a pandemia, mas fora da pandemia, no processo da agenda da saúde do país. Olha a quantidade de pessoas jovens, a gente não está falando de idoso que não é nativo digital, pais jovens que não vacinam mais os seus filhos. A gente tem acesso pelo Sistema Único de Saúde a toda a vacinação completa de doenças que estavam erradicadas e agora voltaram a crescer porque as pessoas começaram a acreditar que a vacina pode trazer algum prejuízo. Não estou falando só de vacina de Covid, que aí a discussão é muito mais ampla,
mas vacinas comuns que todo mundo sempre tomou. Poliomielite. Exato. Polio, gente. Entendeu? Exato. A polio Olha é a os riscos que se quer. né? Então tá aí, esse é o impacto da fake news. Não é só a decisão do voto, é do dia a dia. Você vacina ou não vacina seu filho? Olha, gente, é uma coisa tão louca, assim, porque assim, quando a gente começa a falar nisso, a gente começa a entender também que assim, nada surge também se não existe um terreno fértil. E a gente chegou num ponto em que, hoje as estratégias são muito claras. As pessoas usam ali a disseminação, utilizam o WhatsApp, o Telegram, enfim, essa comunicação pessoal. Mas se a gente voltar um passinho antes, começou uma disseminação que, como a Esther falou ali, que é o seguinte: primeiro vamos desacreditar a mídia. Primeira coisa. Agora, não só a mídia, vamos desacreditar também os órgãos que eram competentes e que faziam boas pesquisas. E agora vamos começar a dizer, né, teorias de conspiração à parte, que existe um grupo que sabe mais do que os outros e este grupo é que manda a mensagem pelo WhatsApp. E aí, isso é assustador, porque é o seguinte, é esse grupo que diz, não, agora eles estão dizendo que os adoçantes... Isso não aconteceu, tá, gente? É só para um exemplo fictício, mas vamos lá. Eu já ia cair na fake news que a Thaís é uma referência para mim. Não, exatamente. Para que isso não aconteça, deixando claro, começando com isso não aconteceu, é apenas um exemplo hipotético, e terminando da mesma forma, que eu vou dizer de novo depois. Né? Mas se você estiver atacando adoçante, eu vou dizer que é verdade, porque adoçante não presta. Não, que tá saindo, porque agora todos os adoçantes são ruins, porque nenhum deles é bom, porque bom só o xilitol. Não, nem ele. Não, e aí você diz assim, tá, mas por que o xilitol é bom? Ninguém sabe responder. Não tem uma matéria que diz por que tá dizendo por que o xilitol é bom, entendeu? Independente se você usa adoçante, se você não usa adoçante, por que você usa adoçante, né? Porque assim, existem pessoas que precisam, correto? Existem pessoas que usam porque estão acostumadas, N coisas, né? Agora, o último é que agora a Coca-Cola, a Coca Zero, o adoçante que vai na Coca Zero está sendo pesquisado, vai ser proibido, um troço assim. Gente, esse eu vi hoje, tá? Esse realmente aconteceu. Mas, assim, até que ponto esse terreno fértil também não está fazendo com que as produções de conteúdo cheguem num ponto em que as pessoas só leem quando a gente tem uma manchete ou uma chamada extremista suficiente para que se preste atenção. Esta matéria específica, então, sim, terminando meu exemplo hipotético, agora isso é verdade. Esta matéria especificamente, né? Porque o adoçante da Coca Zero pode ser proibido. Você lê isso e diz, pô, vou dar uma lida. Né? Você abre a matéria, ele está realmente reciclando a mesma coisa que estão falando do adoçante há 45 dias, entendeu? Há 45 dias, só que ele está dizendo o seguinte, gente, vocês não acreditam, esse adoçante aqui, que é um deles que está na lista, usa na Coca Zero. O efeito psicológico, né, do segredo, só um grupo seleto vai saber. Porque, assim, desculpa, né, o campo da nutrição e da medicina já estudou milhares de coisas que fazem mal, as pessoas continuam consumindo. Mas aí alguém descobriu uma coisa e é isso que vale para mim. Eu até brincava uma época que eu acho que para a gente combater fake news, a gente tinha que se aproximar da mesma linguagem, sabe? Alerta vermelho, descobriram, segredo. Se você continuar consumindo fake news, você vai enlouquecer. Tipo, tudo escrito com caps lock, quem sabe assim, a pessoa presta atenção no que a gente está falando, né? É aquela velha história, né? Fogo contra fogo, né? Mas tem uma coisa que é um pouco complicada nisso, e aí entra mais uma discussão que eu me meto sempre, que o processo científico ele é um processo sempre muito aberto à discussão, e ele é um processo que tem muita dificuldade em afirmar verdades absolutas, porque a gente está sempre pesquisando coisas novas, conhecendo coisas novas, descobrindo coisas novas. Então, nessa questão da alimentação, teve uma época que o ovo era um vilão, depois o ovo é bom, a manteiga era ruim, daí a manteiga é bom, aí o adoçante é ruim. Exato, exatamente. Então, assim, é muito difícil você ter consistência, porque a gente está sempre descobrindo coisas novas, desenvolvendo novas formas de obter conhecimento, informação, realizar novos estudos, e a ciência ela está em constante aprimoramento. Ela nunca vai afirmar verdades absolutas. E aí, quando chega a pessoa
que tem um posicionamento mais ideológico, vamos colocar dessa forma, ela afirma verdades absolutas de maneira dura e crua, por exemplo. E isso, por ser simplificado, parece mais fácil de ser compreendido. E muitas vezes as pessoas veem como uma forma mais sincera. Enquanto, por exemplo, se você for discutir, pegar o assunto mais difícil, por exemplo, desemprego. Desemprego não é um assunto simples. Você tem várias questões sociais, várias questões econômicas, várias questões culturais que estão ligadas com a questão do desemprego. Aí você põe dois políticos, por exemplo, para debater. Aí um político vai lá e aí ele começa a falar sobre a situação social do país, sobre, por exemplo, distribuição de renda, sobre a questão do fortalecimento da economia para gerar mais oportunidade, blá, blá, blá. E o raciocínio começa a ficar super amplo e as pessoas desligam. Aí, de repente, chega alguém lá, vamos dar emprego aí para todo mundo. Aí acabou, entendeu? Sabe, tipo, a pessoa limitada que não tem a capacidade de realmente, sabe, seguir aquele raciocínio ou tem uma necessidade, uma tentativa de olhar mais a fundo o problema para entender tudo que está relacionado a ele, só vai comprar a versão mais simples. Vamos fazer aí, sabe? Só que o problema é, mais uma vez, as pessoas elas começam a enlouquecer porque elas começam a ficar viciadas em verdades absolutas que são não verdades, em soluções fáceis que não solucionam nada. É porque as pessoas também, elas não estão sendo educadas para questionar mais. Elas estão sendo educadas para consumir, né? E aí, de maneira louca, entendeu? Eu vou consumir a informação exatamente da maneira com que tá, da maneira com que ela tá sendo apresentada. Eu não questiono, eu não pergunto, eu digo, mas por que isso? Por que isso está sendo questionado agora? Por que isso está sendo pensado agora? Né? Isso aqui tem alguma outra informação? Já foi pesquisado antes? Já foi pensado antes? E as pessoas não sabem mais perguntar. E quando a gente deixa de fazer pergunta, é muito preocupante, porque aí o terreno fica fértil para absolutamente tudo. Esse tema. Eu ia falar alguma coisa que agora até esqueci, né? Mas acho que eu vou retomar de um ponto aqui que foi falado lá no começo, né? Sobre a diferença da gente pensar em uma mentira ou uma informação que está equivocada de forma proposital, que é o que caracteriza fake news, né? Elas são construídas propositadamente. E na sua origem, uma fake news, por isso que tem esse nome, que em português a tradução fica péssima, né? Fica notícia falsa. Daí a gente que vem de jornalismo fala, não, se é falso não é notícia, né? Mas da onde que vem isso? Da ideia de eles tentarem roubar essa credibilidade do jornalismo para parecer verdade. Então, em princípio, era a manipulação das características do jornal, né? Ter título, parecer que tem a logomarca do jornal, e aí eu, puxa, me enganei porque eu estava emprestando aqui, ou roubando mesmo, a credibilidade do veículo X, né? E agora a gente sabe que ganhou outras proporções, outras linguagens, redes sociais, as pessoas nem vão para uma... Já está descredibilizado, mas elas nem vão navegar no portal de notícia. É tudo ali, né? Instantâneo na mensagem e naquele formato. E aí, pegando carona no que o Homero falou, enquanto eu dizia isso aqui para disfarçar, eu lembrei do que eu ia dizer. Ele falou da narrativa, né? Que vai além da questão de ser verdade ou mentira. Mas é você manipular realmente as informações para aquilo que é conveniente, né? Ou para mim que estou consumindo, ou para o emissor dessa mensagem, que pode ser um ator político, pode ser uma empresa. Eu achei isso muito claro, né, na época das eleições agora de 2022, quando a gente falou de desmatamento. Gente, eu trabalhei com política climática ao longo do ano passado inteiro, né? Inclusive, a gente produziu uma série de podcasts que aliavam ciência e meio ambiente. Como escolher um voto de forma racional. E assim, gente, é unânime, né? E não precisa você ter um posicionamento ideológico, é só você pegar o dado do INPE, né? O último governo foi um desastre, foi o maior, exponencialmente, emissor de gases por meio do desmatamento. E aí, eu vi que teve uma época ali que gente que nunca esteve interessada em meio ambiente, nunca teve nem aí para o desmatamento, começou a compartilhar gráfico que mostrava que, na verdade, durante o governo Bolsonaro caiu o desmatamento. Eu falei, que é isso? Até eu fiquei nervosa, deu uma palpitação. Eu falei, eu passei o ano inteiro mentindo, deixa eu ver esses dados, né? Que parecia sério. Aí é que tá. O negócio vem maquiado de um jeito, aí você foi olhar o que é a relação, né? Claro, você vai comparar o que é a primeira gestão da Marina lá no primeiro mandato de Lula, né? O grau de desmatamento. Ela pegou o negócio lá em cima, no pico. Aí vai comparar, ela jogou lá embaixo.
Então, essa relação, né? Se você pega da onde saiu para onde foi, ainda era alto, mas da onde ele pegou para onde ele levou, tem uma diferença, né? Então, essas questões, né? E aí eu gosto muito de uma frase que fala assim, meias verdades são mentiras por inteiro. Então, nem sempre a fake news, né? Ou melhor, a desinformação vai aparecer como uma fake news, como uma mentira explícita que eu digo, não é verdade, acabou. É uma fala fora de contexto, é uma data fora de contexto, é uma foto descontextualizada. Né? Eu pegar lá uma foto da China no primeiro mês de Covid e falar que está acontecendo hoje, a foto é verdadeira. O local é o mesmo, mas a data é outra. Muda totalmente a situação. Né? Ou quando tem queimadas, né? Usando fotos de animais, de queimadas nos Estados Unidos, são animais que nem tem no Brasil. Ah, mas é que eu estou chocada, eu quero sensibilizar as pessoas, eu vou usar foto. Não, é mentira. Está sendo descontextualizado. Então, a gente tem que olhar que esse universo ele é muito amplo. Por isso a importância da educação midiática, que é ensinar as pessoas a ler, interpretar e participar desse processo. É eu saber distinguir um vídeo na internet que foi produzido por um jornalista ou por um cientista ou por alguém que só quer emitir sua opinião, e tudo bem, é legítimo, mas ele tem um lugar dentro desse sistema de comunicação que tem pesos diferentes. Né? É eu saber que um meme ele pode trazer uma informação ali, não com a intenção de mentir, né? Mas de gerar humor, comédia. Tudo bem, é um meme, é uma sátira, é diferente daquilo que eu vou usar para embasar o meu TCC. Então, é isso que as pessoas têm que entender. A informação é abundante, os formatos, os gêneros são distintos. E, infelizmente, a gente não tem uma população preparada para fazer essas distinções. Eu acho que, e aí, quando você fala, né, a manipulação da verdade, a manipulação da informação beira a crueldade, porque você começa a pensar o seguinte, né? Que as pessoas não estão educadas, elas não têm essa visão, e se é difícil, às vezes, até para a gente, tá? Mas isso aqui está sendo manipulado ou não? Isso aqui é só um pedaço da verdade ou não? Né? Se a gente às vezes tem essa dificuldade, né? E assim, não que eu seja extremamente letrada, porque eu também não, na minha formação, a gente vai aprendendo na marra, mas a gente pelo menos é curioso, né? E essa curiosidade já ajuda um bocado para a gente conseguir ir atrás da informação. Mas quem não tem isso, simplesmente não vai se questionar. Então, eu não sei até que ponto a educação midiática ela não deveria ser repensada, inclusive, não somente quando a gente fala em formação, mas até num lifelong learning, entendeu? Com tipo, certeza. educação ao longo da vida. A gente tinha que fazer com que as pessoas se questionassem isso, que tivesse aula disso, sei lá, entendeu? Mas deveria ter um contexto aí para que todo mundo, entendeu? 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos tivesse acesso a alguma coisa que explicasse para eles isso de uma maneira didática, sabe? Porque talvez a gente tivesse pelo menos essas pessoas estivessem um pouquinho mais protegidas desse tipo de manipulação, desse tipo de fake news, desse tipo de descontextualização que é a pior de todas, assim, porque é uma verdade que às vezes é uma informação que muda tudo, é uma palavra que muda tudo. Mas isso é uma coisa que eu acho que até a Esther pode trazer para a gente até mais dados sobre isso, mas tem uma questão de inclusão digital também, porque dentro dessa discussão de fake news e da discussão sobre as pessoas lerem, por exemplo, a matéria, o título da matéria, mas nunca lerem a matéria, por exemplo, e divulgarem isso e replicarem isso através dos grupos de WhatsApp e tudo mais, existe um problema crítico que é o fato de que grande parte da população tem acesso à internet através de celulares que são pré-pagos, por exemplo. E esses celulares, muitas vezes, eles têm aqueles bônus de WhatsApp limitado. Então, essas pessoas elas não têm a liberdade para navegar realmente pela internet e obter os dados nas fontes. Então, essas pessoas, muitas vezes, elas recebem links, elas leem a matéria, elas recebem essa informação manipulada e mesmo se elas quiserem refutar ou entender melhor o que está acontecendo, elas não podem,
porque elas não conseguem realmente ter acesso, mas são as pessoas que elas fazem parte desses grupos. E aí, dentro desses grupos de distribuição desse tipo de conteúdo, elas são impactadas com parcelas de informação, elas não, mesmo se elas quisessem, elas não poderiam exercer o senso crítico de descobrir se aquilo é verdade ou não, só que elas são consideradas hoje quase como se elas estivessem incluídas dentro do mercado, vamos dizer assim, digital do Brasil, quando na verdade existe um sério problema de inclusão e mais uma vez, um problema social. Então, mesmo medidas que tentem educar, elas vão ter que passar por uma questão também de cenário de inclusão digital. Eu concordo plenamente, Homero, falar isso. Eu acho que isso que a Thaís traz, né, da necessidade de ter uma formação ao longo da vida é fundamental, porque hoje, assim, os projetos mais estruturados de educação midiática estão concentrados, né, na idade escolar, o que é muito bom. Essas crianças já trazem o senso crítico e provocam seus pais e avós em casa. Eu acho, até faço paralelo de quando eu era criança e tinha o guarda-mirim de trânsito, né? Ficou amarelo, para no sinal, pai tem que usar cinto. Eu infernizava a vida dos meus pais, porque naquela época não era tão habitual todo mundo colocar o cinto de segurança como é hoje, né? Então a gente ficava infernizando. E eu acredito que essas crianças vão fazer isso com os pais também. Será que isso aí não é mentira? Não sei o quê? Tá, tem essa educação. Só que tem outra coisa, que a gente está ensinando agora nas escolas sobre educação midiática, quando essas crianças forem adultos, já não é mais a mesma coisa. O cenário é outro, a tecnologia avançou, está vindo aí com tudo a inteligência artificial, o deepfake, né? A Thaís falou, eu também não tenho letramento para tudo, mas eu também não. Como é que eu vou saber? Se aparecer que o Homero falando o negócio com a voz, com o jeito dele e tudo, como é que eu vou saber se é verdade ou se é mentira? Então o negócio vai se aprimorando, né? A máquina do mal, numa velocidade muito maior do que a gente consegue dar conta nos nossos instrumentos tradicionais de educação. Então acho que é fundamental a gente pensar em estratégias ao longo da vida assim, e eu acredito também em debate intergeracional, né? Que a gente coloca os idosos, os jovens que são nativos digitais, mas não têm alguns conhecimentos que os idosos têm para conversar na mesma sala. Mas esse problema que o Homero trouxe do acesso à internet, a conectividade mesmo, acho que permanece. Por mais que se pense em informar essas pessoas com qualidade dentro desse pacote, vai faltar muito ainda, né? Não dá para a gente acreditar que vai chegar a informação na mesma qualidade, na mesma velocidade que os robôs estão entregando. Então, acho que a gente tem um problema muito sério. E acho que as coisas têm que caminhar junto, né? Conectividade, inclusão digital e letramento, né? Educação. E acho que a gente fala tanto de educação midiática, mas no fim do dia o que a Thaís falou é senso crítico, é questionamento, né? É a dúvida antes do agir, porque a maior feito das fake news é esse impulso de compartilhe, faça, distribui, avise o vizinho, né? Então a pessoa age no impulso antes de refletir. Eu acho que o passo atrás já seria um bom antídoto para a gente. Perfeito. E eu acho que quando a gente está falando ali, me veio muito a palavra, né, equidade, né? Porque quando a gente está falando, a gente não pode tratar, por exemplo, mesmo que a gente fale em processos de educação midiática ou qualquer coisa assim, a gente sempre vai ter que trabalhar isso não com igualdade, mas com equidade, porque cada público vai ter uma necessidade diferente e uma necessidade de ter... de criar, como está na tela ali, né, de criar estratégias e talvez estratégias próprias de grupo e até individuais para que se possam fazer ter essa questão da criticidade, ter essa questão até perguntar, vamos perguntar para o coleguinha, entendeu? Vamos perguntar para o amigo, vamos ver se a gente tem ali, por que é tão mais fácil eu compartilhar do que eu questionar ou discutir? E ainda vem assim, né, Thaís? Desculpa te interromper, mas vem assim, não sei se é verdade, mas pelas dúvidas, aí eu respondo, não sei se é verdade, então pelas dúvidas não compartilhe. A pessoa faz ao contrário, ela compartilha sem saber. Exatamente. Então, assim, então, né, tipo, vamos lá, vamos perguntar pro coleguinha, entendeu? Ó, viu, gente, eu recebi um negócio aqui muito louco, alguém já tá sabendo disso? Entendeu? Tipo, nem compartilha, só pergunta sobre o tema, entendeu? E põe a discussão. Eu acho que aí já é alguma coisa que a gente começa a ter ali já começaria a ter pelo menos uma abertura de caminho para que as coisas fossem diferentes. Porque hoje a grande sacada é que as pessoas elas estão sendo estimuladas achando que difundir qualquer informação elas estão fazendo o bem. Eu vou ajudar as pessoas. Porque
Hoje, final de semana, um amigo nosso mandou pro meu marido, assim, dizendo para ele, né, que ele tinha pena do futuro, depois que ele compartilhou alguma coisa sobre a Copel ali, a questão da Copel que está sendo, né, que não vai ali, enfim, né, alguma coisa que não era do cunho dele. Ele falou que ele tinha pena do mundo que ia deixar para os nossos filhos, porque era muito cruel ele falar sobre isso, não sei o que, e descascou, entendeu? Em seguida, ele mandou 3 links. Ah, meu Deus. Boatos.org. Entendeu? Não. A gente, né, não precisava nem entrar no boato.org, sabe? Tipo, é aquela coisa de ser assim, tipo, gente, você não precisa nem questionar muito, sabe? Mas para refutar uma informação que era verdadeira, que estava lá, era uma notícia de jornal, entendeu? Que detalhe, não foi nem enviada para ele, entendeu? Não foi enviada para ele, né? Ele mandou 3 links de fake news, gente. 3! E ainda dizendo que, nossa, pelo posicionamento, né, que ele tem sobre esse assunto, ele tinha pena do mundo que a gente ia deixar para os nossos filhos. Para pensar no tamanho da loucura que é isso. E o ataque pessoal, né, que vem junto, né? Já tá com seus filhos, sua família. Né? Cruel. Mas na cabeça dele, ele tá crente que se ele fizer isso, ele está ajudando. É porque no final ele ainda colocou assim: eu gosto muito de você. Eu gosto muito de vocês. Então, se eu tô fazendo isso, é para abrir os seus olhos. Oi! Cara, mas isso é muito complicado. Eu vou até entrar num exemplo completamente, sabe, um pouco fora da curva, mas que entra exatamente eu não sei, porque eu não acho que. Eu realmente não acho que ele não saiba o que ele tá falando. E eu realmente não consigo achar que essa pessoa tá fazendo isso realmente achando que ele tá fazendo o bem. Eu acho que ele procura links que ele não lê para tentar sustentar um ponto de vista por um motivo que eu não entendo. E aí eu vou trazer para vocês, por exemplo, não, é sério, por isso que eu vou dar eu vou fazer Eu adorei. um paralelo tão fora da curva agora, que é o seguinte. Bem, eu tô processando uma empresa e eu passei por uma audiência nessa semana, tá? E no momento que a empresa apresentou uma testemunha, e a testemunha sentou na frente da juíza, a juíza falou claramente: falso testemunho é crime e prevê pena de reclusão. Você está disposta a testemunhar ou falar, tal? A testemunha, sim. As primeiras 4 perguntas que a juíza fez, em 5 minutos, eu tinha prints no meu telefone que comprovavam que ela estava mentindo. Foi presa? Coisas. Não, é que assim, na audiência não, mas agora está sendo passado tudo para o advogado. E esse que, para mim, na verdade, é um pouco um tema sensível, porque na posição que ela estava e na quantidade de vezes que a gente conversava, e pelo registro dessas coisas, uma vez que tudo isso estava escrito, sabe, em mensagens e documentado, e pela posição dela e tudo mais, não tem como ela achar que o que ela estava falando poderia passar como verdade, sabe? Mas aí, para mim, entra um processo de descrença e valorização, inclusive, do próprio Poder Judiciário. Ela realmente acha que não faz diferença nenhuma ela falar a groselha que ela quiser falar. E ela realmente não acredita que ela vai sofrer consequência disso. E eu acho, realmente, pelas discussões e as longas discussões que eu tive nos últimos anos, que as pessoas elas não conseguem entender consequência do que elas fazem. Então, quando uma pessoa dessa vem, por qualquer que seja o motivo, ele desgosta de A ou desgosta de B, ele não tá nem aí se ele vai jogar o pior link do mundo, que eu tenho certeza que ele sabe que é groselha, mas ele vai jogar lá porque ele sabe que muita gente vai fazer exatamente isso. Ah, não, mas ele mandou um link, então deve ser verdade. Eu acho que ele só joga 3 links porque ele, sabe, tipo, jogou uma informação que ele sabe que não é verdadeira, para defender um ponto de vista, e muitas vezes eu não sei se isso não tem a ver com orgulho, se isso tem a ver com qualquer outra situação que, cara, não dá para acreditar que ele acha que isso é mentira, entendeu? Mas veja, né, Homero, como é curioso, né? As pessoas, elas talvez não temem a consequência de
de serem punidas a respeito disso, porque por mais que a gente não tenha lá alguma coisa específica sobre fake news nas nossas leis, nós temos injúria, temos difamação, enfim, dá para enquadrar essas pessoas em alguns desses crimes, E no né? caso, o falso testemunho foi apresentado para ela naquele momento, né? Então, E no caso da lei eleitoral, né, o TSE também, né, tem vários instrumentos em relação a isso. Agora, é muito curioso que elas não temem a própria punição, mas elas pedem pela punição do adversário. E o mais louco, não gostam de serem acusadas de fake news, mas usam esse discurso contra fake news sempre que é para atacar o adversário. Então, assim, se aquela verdade não é conveniente para mim, então é fake news, automaticamente. E isso, para mim, me lembra um estudo, né, um termo que a gente usa nos estudos de comunicação política que se chama mídia hostil. Não tem a ver, né, com isso que a gente está falando de mídia digital, com fake news especificamente, mas eu acredito que se aplica. Mas o que diz respeito ao fenômeno de mídia hostil? É esse fenômeno das pessoas estarem predispostas a negar, desacreditar, desconfiar opiniões ou informações que circulam na imprensa quando o posicionamento contraria aos seus posicionamentos, suas crenças e suas verdades. E o contrário também, elas estão predispostas a acreditar que a imprensa é mais verídica, é imparcial, é mais honesta e transparente quando fala aquilo que é confortável a elas. Isso para qualquer espectro político, né? E eu percebo isso no fenômeno das fake news, né? Se é conveniente, então é verdade. Se não é, é mentira. E a outra coisa acho que a Thaís me falou, né? Que a gente tem a mania de achar que o outro que é o vulnerável. Eu estou acima disso, né? Eu estou vacinado, eu sei como lidar. Que é o efeito de terceira pessoa, né? O manipulado é sempre o outro. O inocente é sempre aquele. Por isso, Thaís, eu gosto de você. E eu vou te avisar, eu vou abrir teus olhos. Eu costumo ouvir muito assim, Esther, você é uma menina tão inteligente, tão legal, tão obediente aos seus pais. O que foi aconteceu com você? Entrou para a universidade, perdeu a cabeça, sabe? Então, assim, eu sou jornalista, eu sou especialista no tema, eu dou palestras sobre isso, estudo políticas públicas. Nada disso importa, porque eu vou te mandar aqueles 3 links ali que você vai ver. Se eu quisesse, eu podia ficar muito ofendida diariamente, né? Mas acho que o negócio é sair do grupo e dar risada. Esse é o melhor posicionamento, porque chega um determinado momento, né, que a gente começa a ver que... Só que também, vamos agora, né, parando... Eu ia falar uma coisa, eu nem vou. Quando a gente faz essa atitude, até que ponto a gente não está fazendo mal e a gente não está ajudando a continuar esse ciclo? A gente está falando ali em como combater, né? Só que a partir do momento que a gente simplesmente pega e sai desses grupos que estão fazendo as coisas mais absurdas, ofendendo outras pessoas, a partir do momento que a gente não coloca isso para fora, será que a gente não está ajudando? Será que a gente não está dizendo, beleza, aumentar vai lá, a bolha. faz, tudo bem. Eu concordo com você. E assim, eu sempre falei, na verdade, que a gente tinha que tentar estabelecer o diálogo com essas pessoas, só que é exaustivo, né? É muito exaustivo. Eu falei brincando aqui, mas na verdade eu nunca saí de grupo, tá? Eu fui saída. Eu fui expulsa, que foi pior. E eu vou ser bem honesta, eu falo aqui debochadamente, brincando, sendo irônica, mas eu nunca fiz isso com as pessoas, do tipo debochar delas e nem ferir os valores que eram importantes para elas. Mas eu sempre que mandava mentira o que eu ia, pesquisava uma fonte de referência, fosse aos fatos, boatos.org, Lupa, agência que fosse, estava lá e mandava, não é verdade, né, tal. E eu sempre pedia delicadamente que a pessoa que tinha compartilhado aquilo fosse em todos os grupos onde ela compartilhou e desfizesse a mentira. É difícil juntar as penas de volta, né? Que você espalhou do travesseiro. Mas isso era extremamente ofensivo para as pessoas, né? Então, mas eu acredito no que você está falando, Thaís. Eu acho que não é a melhor estratégia. É muito cansativo, mas não é a melhor estratégia a gente aprofundar as divisões. Eu tenho um pouco de problema em relação a isso. Eu tenho orgulho de ser chato, eu gosto de discutir, eu gosto de argumento, então eu sou uma pessoa que, assim, eu não sou muito de ficar realmente procurando discussão, mas quando a discussão aparece, ela só acaba quando todo mundo vai embora e eu fico falando sozinho, porque é muito difícil de eu desligar. Só que assim, não é nenhuma questão de, meu ego ou meu orgulho de eu ganhar uma discussão, não.
é uma percepção quase filosófica de que a pessoa ela não pode estar à vontade com um comportamento, com esse comportamento de ficar espalhando fake news e falando groselha por aí. Então, assim, se você vai lá, a pessoa falou o maior absurdo para você, e você, não vou nem discutir, não vale a pena, cara, desculpa, eu acho que a pessoa vai sair à vontade. E se ela sai à vontade, achando que você não consegue ou não pode discutir com ela, ou na pior das hipóteses, se você só acha que o teu tempo é valioso demais para discutir com outra pessoa, essa pessoa vai sair espalhando essa mesma groselha, sabe? Então, eu me coloco numa posição muitas vezes que é extremamente desconfortável para mim, mas que ao longo dos últimos anos eu me senti muito bem fazendo, sabe? Que é realmente confrontar, sabe? Traga qualquer informação, eu vou tentar combater com fatos, mas às vezes eu vou soltar frases como isso é o limite da tua ignorância. E aí, de acordo com algumas frases de efeito, eu vou construir outros argumentos e eu vou realmente tentar incomodar outra pessoa, porque eu acho que o incômodo faz parte da mudança. Mas acho que também existem diferentes perfis, né, e camadas, né? Existem pessoas que realmente podem em algum momento estar reféns de fake news ou nem são reféns de fake news, só estão ali mobilizadas por algum tipo de ideologia que a gente pode debater e tudo bem, ou que vão refletir, vão mudar de posicionamento, como você falou. Eu tive bons exemplos, inclusive na família, muito próximos. Lá em 2018 foi duríssimo para mim, ouvir coisas que eu não gostaria de ter ouvido de pessoas que eu amo muito, são familiares muito próximos. Mas, em 2020, essas pessoas olharam para mim e falaram, nós estávamos errados, desculpa. Em 2022, estamos juntos. E, em 2022, fizeram o quê? Ligaram para mim e falaram, Esther, eu respeito a tua posição, em quem eu voto. Chega até me dar um negócio assim, não, eu não tenho que decidir isso, sabe? Mas me deu liberdade de falar, olha, analisando esse contexto, isso e aquilo, minha posição é essa. E essas pessoas tomaram suas decisões. Agora, tem outros que o debate é insustentável. Né, passou do limite da tolerância, do respeito, de nada, assim, então não importa. Eu ouvi de algumas pessoas que aí eu tenho a convicção que essas pessoas, na verdade, passaram por um processo de radicalização, né, se tornaram extremistas. Então eu não consigo dialogar com essas pessoas porque elas não têm o mínimo de bom senso para o diálogo. Mas eu ouvi, no dia seguinte da eleição, ofensas do tipo, você ensinou sua filha a compactuar com o crime, você não é uma cristã verdadeira, você é um lobo em pele de cordeiro, e eu não importa se o que eu publiquei ou não publiquei é verdade ou mentira, o que importa é o que está feito, nesse nível. Como é que eu vou querer dialogar com essa pessoa? Né? E depois ainda criarem perfis para vir me atacar. Gente, eu tenho 2 mil seguidores, nossa, sério, cara, que eu incomodei alguém? Nossa. Que pena. Sabe que se você parar para pensar, chega a ser cruel, que é o seguinte, né? Existe aquela máxima, existe uma história que não sei se é uma história real ou não, mas que se fala que os índios, né, no Brasil, eles não enxergavam as caravelas porque o arcabouço de conhecimento, de experiência, de cognição deles não permitiu que eles enxergassem enquanto as caravelas estavam vindo, até que elas estavam na praia. Entendeu? Por quê? Porque eles não conseguiam identificar aquilo, eles não conseguiam fazer, a cognição deles não conseguia fazer com que eles compreendessem o tamanho do que era aquilo. Eles não tinha referência, não existia nenhum tipo de referência. E quando a gente fala nesse processo de radicalização que a Esther está comentando, eu sempre lembro dessa história. Por uma questão muito simples. A sensação que eu tenho, e pode parecer cruel, mas é que a pessoa ela bloqueia a capacidade de cognição dela para não entender ou para não querer entender. Eu não consigo. Para mim é uma coisa muito cruel, porque você chega para dizer, viu, mas isso aqui aconteceu, é um fato. Esta é a sua opinião, não, amiga, é um fato. Não, esta é a sua opinião. Gente, como assim? Eu estou dizendo para você, é um fato. Tá ali, entendeu? Não, é a sua opinião. Então, parece que a capacidade cognitiva delas no processo de radicalização chegou num ponto em que a coisa ficou bloqueada e não se consegue mais evoluir num processo de diálogo, muito menos de transformação. E é aí que a coisa me preocupa bastante, sabe? Porque a gente está pensando o seguinte, a gente está entrando num processo em que a gente está entrando numa transformação social muito, muito grande, a gente está entrando num processo em que a sociedade, principalmente quando a gente fala nesse avanço tecnológico absurdo, né, está se transformando e vai ser cada vez mais veloz, vão ter mudanças de valores, vão ter mudanças de um monte de coisas,
e existem pessoas que vão estar amarradas a alguns valores radicais que vai acabar ficando parando no tempo, vamos dizer assim, e não acompanhando tudo isso e ficando cada vez mais cruel a forma com que eles vão lidando com a própria sociedade, com o próprio mundo, com o próprio meio ambiente, enfim, com tudo que precisa ser visto, com aquilo que às vezes é importante, mas para eles o que é importante é essa caravela que eles não estão enxergando enquanto não tiver um palmo na frente do nariz deles. É engraçado que eu vou até deixar na descrição desse episódio uma indicação de um livro que eu acho muito bom. E é um livro que eu li anos atrás e eu reli recentemente e foi uma experiência assustadora. O livro é do Ramin Nawaz, ele é um descendente de paquistaneses que cresceu em Londres e ele foi radicalizado para, bem, radicalismo islâmico, né? É completamente diferente e ele de certa forma se recuperou e hoje ele trabalha num processo de derradicalização de adolescentes que vão para, por exemplo, para o ISIS e coisas assim. Quando eles retornam, ele trabalha tentando recuperar essas pessoas. E é muito engraçado que quando eu li esse livro a primeira vez, foi naquele contexto, sabe, de pós 11 de setembro, guerra no Oriente Médio, terrorismo e coisas assim. E para mim foi um pouco alienígena todo o processo, entendeu? De entender como foi ele crescer dentro de Londres, e Londres com um forte movimento de xenofobia, e a ligação da xenofobia britânica com os times de futebol, a apropriação da bandeira da Inglaterra, a bandeira branca com a cruz vermelha, como um símbolo de xenofobia, de combate a minorias e coisas assim. E ele começa a falar sobre toda essa cultura que queria expulsar os diferentes, por exemplo, da Grã-Bretanha, e como isso, de certa forma, para ele, levou ele até ele buscar uma identidade que os pais dele refutaram. Os pais dele tentaram deixar o Oriente Médio para trás. Ele cresceu dentro da Inglaterra, mas ele não se identificava com os ingleses, porque ele era sistematicamente expulso e afastado de todos os grupos, então ele buscou na ancestralidade dele alguma forma de se identificar com algo, e acabou se envolvendo com o terrorismo. E aí, depois de passar pelo processo de derradicalização, ele trabalha fazendo isso com os adolescentes hoje, né? E eu achei muito incrível que, quando começou todo esse movimento que a gente passou aqui no Brasil, eu já tinha visto isso, sabe? E eu peguei esse livro para ler de novo. E é muito estratégico, e é tudo muito igual, a forma como se apropria, sabe, desse nacionalismo exacerbado, sabe, desse ufanismo patriótico, a forma como se aproxima de movimentações populares, como, por exemplo, igrejas, esporte, coisas assim, é sistemático, sabe? Então é muito difícil da gente lidar, porque tá realmente ligado com um sistema, é um método, sabe? Não é simplesmente uma coisa que acontece. E as pessoas, elas estão sujeitas a passar por essa radicalização, porque elas estão sujeitas a comprar o que elas recebem dentro desses meios, por exemplo, sabe? Que já são, por si, ferramentas de manipulação de alguma forma, sabe? Então é uma coisa muito complexa. Eu vou deixar esse livro na descrição, porque ele é um livro incrível, a história dele é muito boa, a reflexão dele é muito boa, mas é mais assustador porque para mim era uma coisa completamente longe da minha realidade e se tornou real. Eu vi acontecer praticamente do começo, não dá para dizer ao fim, porque não acabou, mas, sabe, do começo a uma ascensão, sabe, gigantesca aqui dentro do Brasil, que é um país que parece, sabe, tem um discurso tão orgulhoso de diversidade, e a gente viu coisas inacreditáveis nos últimos anos. É verdade. Pode falar. Não, quando você ficou falando de cognição, de bloqueio cognitivo, Thaís, eu fiquei pensando, faltou o Hélio aqui, né? Precisava de um psicólogo, porque no fundo acho que o objeto de estudo das fake news, a gente estuda em comunicação, estuda em política, mas acho que ele é um objeto mesmo da psicologia, né? De tantas coisas que a gente trouxe aqui, que a gente já leu a respeito, mas eu não tenho propriedade para falar, e acredito que a psicologia tem muito aí a explicar para a gente. Das fake news, e queria pegar o gancho que o Homero mencionou aqui
né, do uso das igrejas sobre isso, e emendar com o comentário que você fez, né, da gente se ausentar desses ambientes que exploram as pessoas, né, e mobilizam elas com essas ou narrativas ou mentiras propriamente ditas, para dizer que, embora eu tenha saído ou tenha sido saída de alguns grupos, tem um ambiente que eu me recuso a sair, que é das igrejas. Apesar de muitas vezes ser muito dolorido estar nesses ambientes, porque realmente grande parte dos fiéis e também das lideranças foram cooptadas ou estão trabalhando para a cooptação das pessoas dentro de valores, discursos, enfim, vocês sabem bem do que eu estou falando, que para mim, muito mais do que serem radicais e não compatíveis com o ambiente democrático, eles são agressões ao próprio Evangelho de Jesus Cristo, né? E eu faço questão de repetir isso em todos os lugares, porque acho que a gente não somos seres tão compartimentalizados quanto achamos. Eu não estou aqui só jornalista, eu não estou aqui só uma coisa, eu estou aqui como cristã também. E as coisas que eu faço em prol do impacto socioambiental positivo são, sobretudo, por essa fé. Na fé no Evangelho do amor, da paz, da não agressão, da não violência, não armas, né? E do acolhimento absoluto e condicional. Então, eu não vou sair da igreja, né? Muitas vezes as pessoas esperam que eu saia porque elas acham que eu não compactuo com aquelas ideias. Eu não compactuo com aquelas ideias e eu vou defender o espaço do Evangelho verdadeiro de Jesus. Eu não vou abrir mão desse espaço, né? Elas é que vão ter que abaixar suas armas e engoli-las também. Perfeito. E eu passei por uma experiência exatamente igual à sua, só que ligada com o esporte, né? Eu tenho 10 anos de futebol americano, eu tive um time de futebol americano por 5 anos, então 60, 70 pessoas fazendo parte desse time. E vamos lá, a gente está falando de Curitiba, a gente está falando de futebol americano, a gente está falando de um público classe AB em grande parte, sabe? Alto poder aquisitivo, muita gente muito privilegiada, com uma ligação com o esporte que não faz nem parte do Brasil, sabe? Então, a gente está falando de um público, ou de um grupo, na verdade, que é realmente muito elitizado e que se acha muito intitulado a ter esse tipo de opinião também, sabe? E dentro desse grupo, principalmente, antes da política, na verdade, existe um problema muito grande que é o machismo. Então, esporte competitivo envolve pessoas competitivas. Pessoas competitivas, muitas vezes, perdem muito a mão em menosprezar o outro, sabe? Porque faz parte do seu próprio ego, são pessoas com ego muito inflado. E dentro desse processo todo, eu sempre falei que, para mim, o futebol americano, mas o esporte, qualquer esporte como um todo, ele é uma base cultural de formação de caráter, de formação social. E eu sempre tentei trabalhar o lado social e o lado do caráter, e o lado da formação, inclusive de senso crítico e político e tudo mais, em paralelo ao esporte também. E aqui em Curitiba a gente teve um lado muito legal, que foi o desenvolvimento de times femininos. E eu tentei colaborar bastante com o desenvolvimento dos times femininos e, inclusive, dentro do meu time, eu estabeleci uma política de apoio realmente a LGBT e tudo. Inclusive, a gente tinha até materiais do time com arco-íris e mostrando que o time tipo, era aberto, porque a gente tinha atletas que eram LGBT, e aí chegava, por exemplo, num ambiente desse, era um ambiente extremamente machista, era um ambiente que muitas vezes tinha uma toxicidade muito grande, e aí eu comecei a abrir esse diálogo dentro do time, deixar claro para as pessoas que o time ele era inclusivo, que o time ele prezava pela diversidade, que o que importava era o que a gente fazia dentro de campo, e a cultura do time ela tinha que ser essa, a gente tinha que reconhecer que, independente das opções de qualquer pessoa que estivesse ali, a gente tipo, aceitava todo mundo e a gente estava construindo, na verdade, uma história com o time. E como é um coletivo, a gente está falando de 50, 60 pessoas, grande parte dessas pessoas realmente entende o que a gente estava fazendo, né? Agora, outra grande parte, não. Então, por grande parte do tempo, o que eu recebi era print de outros times. Opa! Meu telefone tocou aqui. Eu recebia prints de outros times e print das pessoas fazendo piada pelas costas, falando, o Homero faz isso porque o Homero é gay, por exemplo. Em primeiro lugar, se eles queriam me atacar dessa forma, já não ia funcionar. Em segundo lugar,
estar incomodando, e mais uma vez, estar incomodando e estar desenvolvendo de alguma forma essa discussão, para mim era motivo de orgulho, sabe? Porque para mim o pior, na verdade, era a ideia de que as pessoas elas se blindam às vezes, muitas vezes atrás da ausência da discussão, sabe? Eu acho que cada um, isso não precisa ser um assunto. Não, isso precisa ser um assunto. Porque as pessoas que estão aqui do teu lado, às vezes elas estão ouvindo a tua piada e estão se sentindo ofendida, mas ela não sente que ela tem voz para falar, exceto se essa discussão for trazida para o público. E, cara, assim, isso claramente nunca fez a minha vida mais fácil, ela fez muito mais difícil, fez com que muita gente realmente se opusesse de maneira muito veemente ao que eu estava fazendo. E, claro, você vai criar problema quando você leva esse discurso, mas é muito importante que você assuma que se você faz parte desse ambiente, você tem que entender que aquilo que você considera certo ou errado tem que fazer parte de você e não do ambiente. Então, se eu estou no ambiente, eu estou. Se aquilo que eu penso, se aquilo que eu acredito faz parte da minha personalidade, se eu estou nesse ambiente, isso também vai fazer parte, sabe? Então, eu também não aceitei abrir mão dessas discussões, não aceitei abrir mão do meu posicionamento político, inclusive, porque a gente entrou nessa fase, porque o time, na verdade, eu encerrei ele em 2019, então a gente passou por 2018, né, nesse cenário, e foi realmente um processo extremamente difícil, sabe? De manter esse tipo de discussão, de manter esse posicionamento, tendo em vista tudo que a gente passou naqueles anos, né? Queira ou não queira, eu montei o time em 2016. Então já começa dentro ali sabe, de todo aquele drama que a gente estava vivendo aqui no Brasil e culminou em 2018 discussões épicas sobre política dentro de um time de futebol americano. E muitas pessoas saíram do time e depois eu também recebi print de tudo, porque todo mundo me conhecia, eu recebia print de todo mundo que falava mal de mim pelas costas, tinha gente que falava que saiu do meu time porque eu ficava fazendo discurso político. Eu jamais fiz discurso político dentro do time. Eu conversei sobre política com todas as pessoas que quiseram conversar sobre política, sabe? A única coisa que alguém pode colocar que eu fiz por imposição foi realmente diversidade. Isso o meu time abraçou a bandeira, sabe? Mas esse negócio também complicado. de falar que não pode falar de política é a coisa mais apolítica que existe, né? Na verdade, é bem politizado isso. E galera, eu já perdi totalmente o controle da pauta de tempo, porque assim, eu tava tentando nas últimas semanas. Pode falar. Thaís? Mas eu ia dizer o seguinte, que na verdade eu acho que eu até ia lembrar você que existe uma pauta, a gente tem, por incrível que pareça, a gente tem uma pauta, né? Mas a gente já está entrando muito na discussão de como que cada um de nós pode construir um futuro digital responsável, que é exatamente o que a gente queria, né, trazer como uma discussão principal para a nossa audiência. Porque é o seguinte, né? Quando a gente começa a ouvir o relato da Esther nas igrejas, o Homero falando do time, a gente começa a ter uma coisa e eu falo isso muito para as pessoas, eu digo assim, gente, eu acredito numa coisa muito importante, entendeu? Que eu falei assim, como tem o capitalismo, como tem o comunismo, como tem o socialismo, eu acredito num negócio chamado respeitismo, entendeu? Deveria ser um movimento social e econômico, entende? Por quê? Porque a partir do momento que a gente partisse da premissa de que uma pessoa respeita a outra, respeita a diversidade e respeita tudo que está acontecendo em volta dela, começa já um bom passo também para a gente poder pensar não só no futuro digital, mas no futuro de toda a sociedade. Legal, Thaís. Bom, acho que eu vou emendar uma resposta aqui nesse sentido. Acho que a gente falou bastante, né, sobre privilegiar ambientes saudáveis e diálogo. Então, acho que parece até utópico nesse momento falar, mas é reconstruir as pontes de diálogo mesmo, né? Uhum. Eu acho que a gente, a duras penas, vai ter que ir lá furar as bolhas, se reconectar com algumas pessoas, chamar para conversas difíceis, e isso passa em grupos, mas em outros ambientes, porque a gente fala assim do digital como se ele fosse, principalmente do virtual, né? Como se ele fosse irreal. Tipo, o que acontece lá? Não é mais assim, não tem essa fronteira, né? Aqui o mundo real, o mundo digital. A gente existe, né? E por isso, inclusive, que eu defendo a responsabilização das pessoas nos ambientes digitais, porque o que elas fazem lá tem impacto no mundo real, né? Pode ser um assédio, pode ser pedofilia, pornografia infantil, exploração do trabalho infantil, racismo, enfim, várias manifestações que o pessoal não gosta que fale, né? Manifestações de ódio
que podem resultar no final na morte de uma pessoa. Então, essas pessoas precisam ser responsabilizadas no ambiente digital, sim, mas acho que individualmente o que a gente pode fazer é reconstruir essas pontes. Em primeiro lugar, não compartilhar mentiras, né? Faça esse processo educativo, né, de checar as coisas, não compartilhar, avisar o coleguinha, como a Thaís falou, né, ó, isso é mentira, não compartilha, tá aqui o link, usa o link verdadeiro, né? E acho que pensando em educação midiática, não é todo mundo aqui que vai educar as pessoas e que vai estar preparado para isso, mas exigir isso enquanto política pública a gente pode fazer como cidadão, né? Tá aí uma consulta pública da Secretaria Digital da Presidência da República aberta para as pessoas votarem para que haja orçamento público investido em educação midiática. Então, a gente pode fazer esse tipo de pressão, a gente pode apoiar esses projetos, a gente pode votar em parlamentares que estão alinhados, que entendem isso, que não aceitam mais e que não querem imunidade parlamentar também, porque não adianta a gente ter um PL das fake news que vai responsabilizar Big Techs, que vai condenar as pessoas, mas espera lá, o parlamentar, que é uma referência pública, que deveria dar o exemplo, não, ele pode mentir, difamar, não dá, né? Eu acho que, pelo contrário, a gente tem que exigir pessoas lá corretas, que tenham diversidade política, sim, que pensem diferente, mas no limite, né, do razoável, do aceitável no ambiente democrático. Não dá para achar que crime, manifestação de ódio é posicionamento político, não é crime. Então, eu acho que passa por esses caminhos aí um pouco das minhas ideias. Legal. Ai. Nossa, eu realmente queria que a gente pudesse conversar muito mais sobre isso, mas a gente algumas coisas saíram um pouquinho da pauta, mas eu acho que de certa forma a gente arranhou. O que não foi falado, de alguma forma a gente abordou também. Mas, como eu falei, eu estava tentando segurar os programas com mais ou menos 1 hora, mas hoje não teve como. Opa! É um assunto super complexo, super importante, é uma discussão super importante, e acho que o maior papel realmente é que essas discussões importantes, elas sejam públicas, sabe? Que a gente traga isso pro diálogo realmente do nosso dia a dia, para que elas façam parte da nossa cultura. Eu acho que é isso que muitas vezes faz falta. A gente ter essa abertura para falar sobre isso, para discutir essas coisas e principalmente, sabe, essa disposição também. Então, mais uma vez, Esther, eu queria te agradecer imensamente pela tua presença aqui. Eu tenho certeza que a gente vai acabar fazendo isso mais vezes, porque eu acho que esse é um tema muito complexo, é um tema muito importante, e principalmente agora, com possíveis mudanças de legislação e tudo, a gente pode acabar fazendo outras edições desse assunto, trazer você de volta para a gente discutir mais a fundo algumas questões práticas disso, porque hoje a gente entrou realmente na questão mais conceitual e já foi uma discussão gigantesca e com uma informação super valiosa. Então, tenho certeza que em outros momentos a gente pode se aprofundar em questões mais técnicas, em mudanças realmente dentro de comunicação e tudo, que são programas muito além de necessários. Eu acho que, além disso, tem uma coisa aí que a gente ficou quicando e que esse é um tema que eu vou bater bastante para que a gente traga quanto antes, sim, é a questão das políticas públicas, né? Porque a política pública, ela vai impactar em tudo. Ela vai impactar, inclusive, no trabalho de comunicação, de marketing. Ele vai impactar numa série de coisas que vai fazer a diferença de uma maneira rápida. Então, esse é um tema que eu vou bater. E, Esther, assim, tipo, de coração, muito obrigada. Foi maravilhosa a conversa, assim, e foi incrível, realmente. Foi um tema que a gente, acho que de longe está sendo o maior programa até agora, e eu sinto assim que a gente poderia ter ido muito mais longe mesmo. Então, muito obrigada pelo teu conhecimento, pela maneira com que você fala, porque você fala com muita tranquilidade sobre o tema, trazendo uma informação muito... A informação pode vir enorme, mas ela vem com uma tranquilidade, ela vem ali assim, curtinha, e você entende. Então, muito obrigada pela didática, porque para mim isso é praticamente uma didática, porque a gente abordou aqui o tema. Então, olha, tenha certeza que a gente vai ter outros programas com você, né? E queria agradecer a todo mundo também que está assistindo, para que porque realmente esse programa foi um pouquinho mais longo, mas tenho certeza que valeu a pena. Ai, muito obrigada, eu agradeço o convite, foi super gostoso bater papo. No meio do caminho a gente vai sendo tão espontâneo que fica aquela dúvida, meu Deus, será que alguém vai aguentar ouvir essa falação meio desestruturada, né? Mas para mim foi muito gostoso estar com vocês, e acho que eu quero deixar de recado para as pessoas compartilhem no grupo da família esse vídeo.
Pessoal, muito obrigado mais uma vez para todo mundo que assistiu a gente até o final. Eu vou deixar na descrição do vídeo, além dos contatos da Esther, e eu vou deixar também a petição. É uma petição pública que você comentou agora há pouco? É uma consulta pública. Uma consulta Tem que checar pública. se ela está aberta ainda, mas Tá. eu te mando o link. Se tiver, então, aberta ainda, eu vou deixar o link na descrição do episódio, para que todo mundo que quiser participar, vai estar o link lá facinho. E, mais uma vez, siga o canal, compartilhem esse vídeo, por questões políticas e sociais, inclusive, e deixem o seu like e comentem sobre quais os temas e quais outros assuntos que vocês querem ver por aqui. Obrigado, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Não deixe as suas ideias perdidas flutuando no espaço da sua cabeça. Na Mazehead, a gente encontra o caminho, a gente leva você para o melhor destino para construir os seus projetos. That's one small step for man. Abra os seus olhos. Cada mente é um universo, é como um labirinto intangível de possibilidades imaginárias. Além da fronteira do comum, vamos expandir nossa voz, o olhar, as novas formas de tocar. O quão longe você pode enxergar, onde nenhum homem jamais esteve. É também onde você pode chegar.